Clara ainda se lembrava do jeito que Miguel sorria com os olhos. Não importava o tempo que passasse, aquela lembrança vinha com uma força quase física, como se seu coração reconhecesse algo que os anos não conseguiram apagar. E era isso que a deixava sem ar, mesmo depois de tanto tempo. Mas se naquele tempo de adolescentes o amor parecia uma promessa eterna, hoje ele voltava a ser apenas um sussurro distante, coberto por mágoas que a vida impôs. O que ninguém imaginava era que aquele amor juvenil puro e verdadeiro um dia se tornaria o palco de uma vingança amarga e também o fio de redenção de um homem quebrado. Você já amou alguém a ponto de acreditar que nada poderia separar vocês? E se essa pessoa voltasse anos depois com os olhos frios e um plano calculado para destruir tudo o que restou entre vocês? O que você faria? Antes de seguir nessa história intensa, respire fundo e prepare o coração. Porque o que você vai ouvir agora não é só um conto de amor. É uma história de dor, perda, redenção e uma surpresa que mudaria tudo. Se você gosta de histórias emocionantes, já curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa acreditar que o amor, apesar de tudo, ainda pode curar. Agora, feche os olhos por um segundo e imagine. 2 jovens apaixonados, famílias unidas, sonhos entrelaçados. Esse era o começo de Clara Monteiro e Miguel Ferrari. Um amor que parecia destinado a vencer o tempo, mas que foi esmagado por uma tragédia impiedosa. E mesmo com todas as feridas abertas, eles teriam que se reencontrar no futuro e encarar o que havia sido destruído. Clara tinha 15 anos e um jeito de olhar o mundo como quem ainda acreditava que tudo daria certo. Era filha única de Ernesto Monteiro, um empresário conhecido na cidade pela sua postura firme e honesta, mas que guardava no olhar um certo peso de quem sempre priorizou os negócios à família. Clara, por sua vez, era luz. Tinha cabelos castanhos ondulados, olhos vivos como o céu ao entardecer e um sorriso que desarmava até os dias mais duros. Miguel, 3 anos mais velho, era o filho de Marcelo Ferrari, sócio e amigo de longa data de Ernesto. Desde pequeno, Miguel sempre foi mais sério, observador, um tanto reservado. Mas quando olhava para Clara, sua expressão ganhava uma suavidade rara. Eles se conheceram ainda crianças, mas foi na adolescência que o sentimento floresceu de verdade. Os jantares de negócios entre as famílias viraram desculpas para trocas de olhares, mãos que se tocavam discretamente por baixo da mesa, promessas sussurradas ao pé do ouvido durante as festas da escola. Clara se sentia segura ao lado dele. Miguel dizia que ela era o seu ponto de paz. As famílias, encantadas com a sintonia entre os dois, sonhavam com um casamento no futuro. Ernesto chegou a comentar, meio brincando, meio sério: esse namoro vai unir nossas famílias mais do que qualquer contrato. E por um tempo, parecia que seria mesmo assim. Os 2 jovens acreditavam estar construindo não apenas um romance, mas uma vida inteira juntos. E se alguém dissesse que dali a pouco tempo tudo aquilo seria destruído, que Miguel sumiria e voltaria anos depois com ódio no coração, Clara não teria acreditado. A ruína começou de forma silenciosa, como uma rachadura invisível que vai corroendo por dentro até tudo desabar. A empresa da família Ferrari, uma das mais respeitadas da região, começou a apresentar sinais de instabilidade. Clientes sumiam, contratos eram quebrados, dívidas que pareciam pequenas tornaram-se abismos. Marcelo Ferrari, um homem orgulhoso e acostumado a vencer, recusava-se a acreditar que algo tão sólido estivesse ruindo diante dos seus olhos. E então, como uma facada inesperada, a notícia chegou. Alguém havia desviado recursos da empresa, articulado vendas fraudulentas e manipulado documentos. O golpe foi cruel, calculado e covarde, e o nome que surgiu nos bastidores como suspeito principal foi o de Ernesto Monteiro, pai de Clara. Miguel, ao ouvir aquilo da boca do próprio pai, sentiu o chão sumir. O homem que sempre esteve ao lado deles, que frequentava sua casa, que dava risada com seus pais e falava em casamento entre os filhos, agora era apontado como o responsável por destruir tudo. Foi ele, Miguel. Eu não tenho provas ainda, mas foi o Ernesto. Ele nos apunhalou pelas costas, disse Marcelo, pai de Miguel, com os olhos vermelhos e a voz embargada. A partir dali, tudo começou a desmoronar. A falência veio como um furacão. A imprensa expôs o escândalo, os bens foram bloqueados.
Funcionários foram demitidos em massa. Miguel viu os olhos da mãe perderem o brilho. Pouco depois, ela sofreu um AVC fulminante. O pai, tomado por culpa e vergonha, entrou em depressão profunda e logo acompanhou a esposa, deixando Miguel sozinho no mundo. Clara tentou se aproximar. Ligava todos os dias. Aparecia na porta da casa com olhos cheios de lágrimas, dizendo que o pai dela jamais faria isso. Mas Miguel já não a escutava. O amor virou raiva. A paixão virou ódio. Ele não queria mais ouvir nada. Na cabeça de um jovem devastado, ela não era mais a garota que ele amava. Era apenas a filha do homem que havia destruído sua família. E então, ele sumiu. Naquela tarde nublada, Clara correu até a casa dos Ferrari pela última vez. A vizinhança sussurrava, os portões estavam entreabertos e o ar tinha um silêncio estranho, pesado. Quando bateu na porta, quem a atendeu foi uma antiga funcionária da família de Miguel, uma mulher séria que apenas disse: "Ele já foi, não está mais aqui." Clara não entendeu. "Foi para onde?" ela perguntou, com o coração já descompassado. A mulher hesitou, depois completou: "Morar com a tia, em Florianópolis. Ele precisa recomeçar, e ficar nessa cidade só traz dor e tristeza." E fechou a porta. Clara ficou ali, parada, sentindo as lágrimas queimarem seu rosto. Tentou ligar nos dias seguintes. Mandou mensagens, e-mails. Não houve resposta. Era como se Miguel tivesse apagado a existência dela da própria vida. A última lembrança dele era o dia em que, tomado pelo desespero e pelo luto, gritou com ela na porta da escola: "Você sabia de tudo. Fingiu me amar enquanto seu pai destruía o meu. Eu te odeio, Clara. Você é igual a ele." Ela nunca esqueceu aquelas palavras. Por meses, Clara carregou a culpa que não era sua. Se isolou, emagreceu, chorou escondida. Ernesto, apesar de também sofrer com os rumores, tentava protegê-la, dizendo que o tempo provaria a verdade. Mas a ferida estava feita. A menina doce que sonhava em se casar com seu primeiro amor se transformou em uma jovem de olhar mais firme, mais cauteloso, embora nunca tenha deixado de amar em silêncio. Os anos passaram. Clara se formou e começou a trabalhar com o pai, e aos poucos reconstruiu sua vida. Mas em cada aniversário, em cada Natal, em cada instante em que via casais se olhando com ternura, sentia um vazio que não sabia explicar. Miguel, por sua vez, se enterrava no trabalho. Cresceu rápido, fundou sua própria empresa, expandiu negócios, investiu, conquistou prestígio, mas jamais esqueceu. O nome Clara Monteiro ainda o feria como lâmina. Durante 10 anos, ele alimentou o ódio como combustível, e quando se sentiu forte o bastante, jurou que voltaria. Não para amar, mas para se vingar. Quando Miguel Ferrari voltou à cidade, os jornais noticiaram com entusiasmo: empresário bilionário inaugura nova sede no interior onde cresceu. Era uma jogada estratégica, mas para ele, cada passo naquele retorno era pessoal. O mesmo asfalto, as mesmas esquinas, o mesmo céu acinzentado que assistiu sua queda. Agora seria um palco da sua revanche. 10 anos haviam passado, e o adolescente quebrado, consumido pela dor, deu lugar a um homem impecável. Aos 28 anos, Miguel era dono de um império de tecnologia e logística. Tinha a aparência imponente, traços marcados, o olhar firme de quem aprendeu a calar a dor e usar o silêncio como armadura. Mas por dentro, ele ainda carregava as cinzas do menino que chorou sozinho pelo corpo do pai. Agora, de volta à cidade natal, trazia um plano meticulosamente calculado: se aproximar de Clara, fazê-la acreditar que o amor havia sobrevivido, seduzi-la com lembranças do passado, e então destruir Ernesto Monteiro, homem que, segundo ele, deveria ter pagado há muito tempo pelo que causou. Nada seria por acaso. Desde o escritório luxuoso montado no centro comercial mais nobre da cidade, até a forma como reapareceria nos eventos sociais, tudo seria estratégia. E Clara, a doce Clara que um dia foi seu refúgio, agora seria o instrumento da sua vingança. Ele não sabia ao certo se conseguiria encenar tudo sem se abalar, mas estava disposto a tentar. Só não contava que, ao revê-la, algo dentro dele estremeceria. Porque o tempo pode mudar as circunstâncias, pode endurecer a alma, mas certas presenças têm o poder de desarmar até o coração mais ferido. E assim, com os olhos fixos na entrada do café onde ela estava prestes a entrar, Miguel apertou os punhos
e murmurou para si mesmo: "Você não faz ideia do que te espera, Clara." O som da porta da cafeteria se abriu com o tilintar suave dos sinos, mas Clara mal prestou atenção. Estava distraída olhando pela janela, como fazia às vezes quando precisava de um respiro no meio da rotina. Vestia um vestido leve, os cabelos soltos, e seus olhos carregavam aquela expressão serena que a vida lhe ensinou a sustentar. Mas tudo parou. O tempo, o ar, o sangue em suas veias, quando ela ouviu uma voz que reconheceria até em um sonho. Clara. Ela virou lentamente, como se o coração estivesse avisando para não acreditar no que os olhos viam. E ali estava ele, Miguel Ferrari. Ou melhor, o homem em que Miguel havia se transformado. Alto, impecavelmente vestido com uma camisa de linho clara que marcava os ombros largos, barba bem feita, cabelos escuros perfeitamente penteados para trás, e os olhos, aqueles olhos, azuis como sempre, mas agora mais frios, intensos, letais, como se o tempo tivesse lapidado cada traço dele, até deixá-lo com a força e o mistério de uma tempestade controlada. Por um segundo, Clara perdeu o ar, mas não o orgulho. "Miguel", disse ela, tentando parecer mais firme do que se sentia. "Que coincidência te encontrar aqui." Ele sorriu, aquele sorriso inclinado, quase debochado. "Coincidência?" Ela cruzou os braços, o coração disparado. 10 anos depois você aparece na minha frente por coincidência, justo na cafeteria onde eu venho toda semana? A cidade é pequena, Clara. As pessoas cruzam caminhos o tempo todo." Ela o encarou desconfiada. "Sério? E o que exatamente te trouxe de volta? Negócios? Ou algum outro motivo mais pessoal?" Miguel sustentou o olhar como se saboreasse o efeito que causava. "Negócios, em parte, mas confesso que fiquei curioso para ver como você estava." "Curioso?" Clara deixou escapar um riso seco, amargo. "Porque o homem que me disse com todas as letras que me odiava, que me culpava por tudo, resolveu agora saber como eu estou? Depois de me ignorar por anos, sumir e nunca mais responder uma única mensagem?" Houve um instante de silêncio entre eles. Miguel parecia inabalável, mas dentro dele algo vacilou. Clara estava mais linda, mais forte, e ainda era ela. "As coisas mudam, Clara", respondeu por fim. "As pessoas mudam. Algumas sim, outras só ficam melhores em fingir." Ela pegou a bolsa pronta para sair. "Podemos conversar? Um café, talvez?" Ele insistiu com voz controlada. "Você teve 10 anos, Miguel. Agora talvez eu esteja ocupada demais para perder meu tempo com fantasmas." E saiu, deixando o perfume suave no ar. E um Miguel surpreendido com a dor que ainda vivia ali. Não apenas nela, mas nele também. Miguel permaneceu parado diante da cafeteria por alguns segundos após Clara sair, os olhos fixos na porta por onde ela havia desaparecido, como se esperasse que ela voltasse. Mas não voltou. E pela primeira vez em anos, ele sentiu algo que não fazia parte do seu plano: dúvida. A mulher que ele acabara de reencontrar não era a garota frágil que ele imaginava manipular com palavras doces e promessas fingidas. Clara havia mudado. Ainda era bela, mais do que ele lembrava, mas agora carregava uma firmeza no olhar que o desestabilizou. Ela o enfrentou. Não abaixou a cabeça. Não se derreteu. E isso mexeu com ele de um jeito que nem o próprio orgulho conseguia disfarçar. Ela não se quebrou, pensou. Ela seguiu em frente. E esse pensamento ardeu como ferro em brasa, porque durante anos, Miguel se alimentou da imagem de Clara como culpada, como fraca, como parte do erro. Mas o que viu ali foi maturidade, dignidade e uma força que não combinava com a vilã que ele havia criado na própria cabeça. Do outro lado da cidade, Clara caminhava pelas calçadas como quem precisava desesperadamente de ar. Seus passos estavam firmes, mas o peito doía, as mãos tremiam. Por fora manteve a compostura, mas por dentro estava desmoronando. O reencontro com Miguel foi como tocar numa cicatriz mal fechada. A raiva, o amor, o medo, a mágoa, tudo veio à tona em questão de segundos. Ele estava tão diferente e, ao mesmo tempo, os olhos eram os mesmos. Clara sempre amou aqueles olhos, e era isso que a assustava, porque por mais que quisesse se proteger, algo dentro dela ainda estremecia só de ouvir a voz dele. No fundo, ela sabia. Miguel não estava ali por acaso. E algo dentro dela dizia que aquele reencontro era apenas o começo. Nos dias seguintes, Clara percebeu algo estranho.
Miguel parecia estar em todos os lugares. No coquetel da nova loja no centro, na reunião da associação comercial da cidade, até na missa de domingo onde raramente apareciam rostos novos. Sempre elegante, sempre cercado de gente importante e sempre com aquele olhar que parecia procurá-la. Ela tentou ignorar, tentou acreditar que era tudo coincidência, mas no fundo sabia que não era. Miguel havia voltado para perto dela e não fazia a menor questão de disfarçar. Clara, mesmo desconfiada, não podia simplesmente evitá-lo. Afinal, seus caminhos estavam novamente entrelaçados, e isso se confirmou quando Ernesto, seu pai, chegou em casa dizendo: "A Monteiro Infraestrutura, aquela que cuida dos contratos com o setor público, recebeu um novo investidor majoritário, Miguel Ferrari." O nome foi dito como se fosse apenas outro dado de negócios, mas em Clara soou como uma batida seca no peito. Ela ergueu os olhos lentamente, confusa. "Miguel Ferrari? O Miguel?" Ernesto confirmou com um aceno. "Ele voltou com tudo. Tem capital pesado. Comprou parte importante da empresa, agora tem cadeira no conselho. Inclusive participará da próxima reunião com os acionistas." E assim, o que antes parecia uma série de coincidências se transformou em uma presença oficial, inevitável, constante. Naquela sexta-feira, a sala de reuniões da Monteiro Empreendimentos estava cheia de vozes e copos de água, papéis sobre a mesa e gráficos no telão. Clara manteve sua postura profissional, ignorando o peso do olhar de Miguel sobre ela durante toda a reunião. Ele falou com firmeza, usou termos técnicos, convenceu os demais com sua eloquência calma e sua aparência impecável. Era impossível negar que Miguel havia se tornado um homem de presença. Quando tudo terminou, os investidores se dispersaram em pequenos grupos, mas Miguel se manteve em pé ao lado da cadeira, como quem esperava. Clara recolhia suas anotações quando ouviu a voz dele, baixa e direcionada apenas a ela. "Clara, você tem 1 minuto?" Ela hesitou. O instinto dizia para ir embora, mas ela levantou os olhos e havia algo diferente ali. Menos arrogância, mais sombra. "Depende do que você quer dizer em 60 segundos. Ele sorriu discreto. "Quero dizer que voltei para recomeçar, que demorei para entender que, apesar de tudo, você não teve culpa, que era só uma menina, e eu, um idiota ferido tentando sobreviver." Clara sentiu o corpo inteiro reagir. O coração acelerou, a mente em alerta. "E agora você vem com essa conversa?" ela perguntou, tentando manter o tom firme. "Não é só conversa. Eu senti sua falta. Mesmo depois de tanto tempo, eu ainda sinto." Ela desviou o olhar. Uma parte dela queria acreditar. A outra ainda sangrava. "Um jantar. Só isso," ele sugeriu com voz calma. "Nada além de uma boa conversa." Clara respirou fundo e, contra tudo que sua razão gritava, disse: "Tudo bem, um jantar." O restaurante escolhido por Miguel não era o mais caro da cidade, mas o mais discreto. Iluminação baixa, mesas bem espaçadas, música suave ao fundo, um lugar pensado para encontros íntimos e olhares demorados. Clara chegou pontual, usando um vestido vinho de tecido fluido, que destacava sua elegância natural. Miguel, ao vê-la, levantou-se imediatamente, abrindo um leve sorriso. "Você está linda", disse, com sinceridade que nem ele esperava ouvir da própria boca. O jantar começou com cautela. Conversaram sobre viagens, livros, negócios. Miguel foi paciente, charmoso, divertido na medida certa. Clara, ainda com as defesas altas, foi se deixando envolver aos poucos, encantada com a suposta maturidade dele, com o jeito como parecia querer reparar o tempo perdido. E assim, semanas se passaram. Os encontros se tornaram constantes. Almoços, cafés, telefonemas tarde da noite. Miguel sabia o que estava fazendo. Estava seguindo cada passo do plano: reconquistar Clara, ganhar sua confiança, fazê-la abrir portas para ele chegar onde queria, na destruição de Ernesto Monteiro. Mas o que ele não esperava era a dor que sentia a cada vez que via o sorriso dela, ou quando ela encostava a cabeça em seu ombro durante um filme, ou quando ria com os olhos fechados, como fazia na adolescência. Era como se parte dele quisesse abandonar tudo, esquecer o passado e apenas viver aquilo. Mas ele não podia. "Foco", dizia para si mesmo. "Ela é só parte do plano." E foi nesse clima de aparente harmonia que, em uma noite chuvosa, após um jantar no mesmo restaurante do primeiro encontro, Miguel se ajoelhou diante de Clara,
puxando do bolso um pequeno estojo de veludo. Ela arregalou os olhos, sem conseguir esconder o impacto. Miguel, e o que é isso? Perguntou sem fôlego. É exatamente o que parece. Ele abriu a caixinha, revelando um anel delicado. Clara, eu perdi 10 anos da minha vida acreditando em coisas erradas. E você? Você foi a única coisa certa que me restou na memória. Quero recomeçar. Com você. Clara levou a mão à boca emocionada. Você tá falando sério? Nunca estive tão certo. Ela hesitou por alguns segundos, o coração acelerado, a mente confusa, mas o olhar cheio de esperança. Sim, Miguel, eu aceito. Os dias que antecederam o casamento foram, para Clara, como um sonho que ela não sabia mais se um dia teria coragem de sonhar. Tudo parecia fluir com uma leveza quase mágica. O vestido foi escolhido em uma tarde de risadas com a mãe, a cerimônia seria realizada no jardim da casa onde cresceu, e os convites tinham o nome Clara e Miguel, gravados com uma delicadeza que fazia seu coração se apertar de emoção. Ela ainda se pegava surpresa por como tudo estava acontecendo tão rápido, tão naturalmente. O homem que, anos atrás, a deixara despedaçada, agora se mostrava carinhoso, presente, cúmplice. Miguel, por sua vez, mantinha o papel com perfeição. Estava ao lado dela em cada escolha, sorria para os fotógrafos, abraçava Ernesto com respeito e ouvia a sogra com paciência. Mas por dentro havia um nó. A cada gesto de Clara, a cada frase de confiança que ela dizia com os olhos brilhando, algo dentro dele enfraquecia. O plano estava funcionando, e era isso que o atormentava. Ele havia conquistado a confiança dela. Estava dentro da família Monteiro, com acesso direto às informações que precisava para derrubar Ernesto. Mas aquela mulher, ela não era uma inimiga. Era amor. Era o passado mais bonito que ele tinha. E agora, era o presente que ele estava prestes a destruir com as próprias mãos. Na véspera do casamento, ele ficou sozinho no apartamento, encarando o anel de compromisso sobre a mesa. Passou os dedos pelo metal frio, como quem tentava extrair dele uma resposta. É tarde demais para voltar atrás, murmurou para si mesmo. E no dia seguinte, diante de dezenas de convidados, sob uma tarde dourada pelo pôr do sol, Clara caminhou até ele com o olhar cheio de fé. Quando trocaram os votos, ela disse com a voz embargada: Hoje eu não estou apenas dizendo sim para o Miguel que voltou, mas para o menino que um dia eu amei. Miguel quase tremeu, mas manteve a compostura. E eu digo sim para a mulher que me ensinou que o amor pode renascer. Eles se beijaram sob aplausos, e ninguém ali sabia que naquela mesma noite, o que deveria ser o início de um recomeço, seria para Clara o começo da pior ferida de sua vida. O quarto estava digno de uma noite de sonhos. Velas acesas lançavam uma luz suave sobre os móveis, pétalas de rosas salpicavam a cama, e o perfume doce de lavanda pairava no ar. Clara, com um robe branco de cetim e os cabelos soltos caindo sobre os ombros, parecia saída de uma cena de cinema. Seus olhos brilhavam com amor, expectativa e esperança. Ela estava nervosa, mas feliz. Sorriu quando Miguel entrou e seus olhos se encontraram. Você veio, ela disse com um sorriso que ainda carregava a pureza do primeiro amor. Miguel parou por um instante. O impacto da imagem dela o atingiu como um soco silencioso. Clara estava linda, mais do que linda. Estava entregue, confiante, completamente apaixonada, e aquilo quase o fez vacilar. Quase. Por um segundo seu plano pareceu cruel demais. Por um segundo ele desejou esquecer tudo. Mas então, como uma sombra arrastando lembranças de pais mortos e promessas feitas entre lágrimas, a vingança voltou a tomar o lugar do sentimento. Ele desviou o olhar, endurecendo a expressão. Caminhou até o bar, serviu um uísque e virou de uma vez. Miguel? Clara se aproximou, confusa com o silêncio repentino. Está tudo bem? Ele respirou fundo e se virou já com o olhar mais frio. Está, ou melhor, agora vai ficar. Chega de encenação. Encenação? Do que você está falando? Estou falando da farsa que você acreditou, desse teatro que você achou que era amor. Clara ficou imóvel, os olhos se arregalando aos poucos. Não, não pode ser. Pode. E é. Você realmente achou que eu voltei por você? Que eu ainda te amava? Ela recuou um passo. Então por que voltou? O que você quer de mim? Miguel sustentou o olhar sem piscar. De você, nada. Mas do seu pai, tudo.
Eu comprei uma parte estratégica da Monteiro Empreendimentos. Agora tenho cadeira no conselho diretor. Estou por dentro de todas as decisões. Você se infiltrou? Exatamente. E se você abrir a boca, Clara? Ele se aproximou, a voz baixa, cortante. Se disser uma só palavra para seus pais, eu liquido tudo. Acabo com a empresa. Enterro o nome do seu pai na lama. Que você vai assistir de camarote. As lágrimas escorreram sem pedir licença. Eu te amava, Miguel. Ainda amo. Ele piscou com força, como quem sentia o golpe, mas não recuou. Problema seu. Isso aqui, apontou para o quarto decorado, nunca passou de uma armadilha. E fique tranquila, você não será tocada. Não faz parte dos meus planos. Miguel girou nos calcanhares e saiu, batendo a porta com firmeza. Clara caiu de joelhos no chão. Ali, no silêncio sufocante de uma noite, que deveria ser o início de uma nova vida, ela sentiu o coração partir de um jeito que nenhuma mulher deveria experimentar. Na manhã seguinte, Clara despertou com os olhos ardendo e o peito comprimido, como se faltasse espaço para respirar. Não dormira de verdade. Apenas esperou o tempo passar enquanto o quarto, antes decorado com promessas, agora era só um cenário de cinismo. As velas haviam se apagado sozinhas. As pétalas de rosa estavam murchas no chão. O vestido de noiva ainda pendia da cadeira, como um lembrete cruel do que deveria ter sido o início de uma vida a dois. Mas, mesmo assim, Clara se levantou, tomou banho, prendeu os cabelos com firmeza e, ao se olhar no espelho, viu algo diferente. Ela estava destruída por dentro, sim, mas não quebrada. Havia uma força nascendo sob os escombros. Desceu para o café como se fosse qualquer outra manhã. Rosto limpo, postura impecável. Ao entrar na sala de jantar, encontrou Miguel já sentado de terno claro, lendo o jornal com um café à sua frente. Ele levantou os olhos apenas por um instante. Dormiu bem? Perguntou com um tom irônico. Clara serviu seu próprio café com mãos calmas e sentou-se à mesa. Dormi o suficiente para acordar decidida. Decidida a quê? A viver com você sob o mesmo teto como você quer. Mas não espere lágrimas, nem escândalos. Vai fingir que está tudo bem? Não. Vou fingir que você não me afeta. Miguel ergueu uma sobrancelha, intrigado. Clara o encarou com firmeza. E antes que você pense que venceu, escute bem. Você pode tentar destruir minha família, tomar os bens, arruinar o nome Monteiro. Mas você nunca vai me destruir. Sabe por quê? Miguel não respondeu. Apenas sustentou o olhar. Porque eu tenho algo que você não tem, Miguel. A verdade. Eu sei que meu pai nunca fez nada contra a sua família. E você também sabe. No fundo sabe. Nós não tivemos culpa do que aconteceu com os seus pais. Você só precisava de alguém para odiar. Um silêncio denso caiu entre os dois. Clara se levantou com a xícara nas mãos, caminhou até a varanda e finalizou. Pode continuar com sua farsa. Eu vou continuar com minha dignidade. E naquele momento, mesmo sem admitir, Miguel sentiu a primeira rachadura real no castelo que construiu. Talvez, só talvez, não fosse tão invulnerável quanto acreditava. Clara havia passado a manhã vasculhando armários, cômodos esquecidos e gavetas que já não faziam mais sentido. Estava separando roupas antigas, objetos parados no tempo, coisas que decidiu doar para ocupar a mente e, quem sabe, aliviar o coração. Carregava uma caixa grande e pesada, cheia de livros e peças de cerâmica que a mãe guardava. A caixa era maior do que o ideal e cobria totalmente sua visão do chão enquanto ela descia as escadas em passos lentos, tentando equilibrar o peso. Mas bastou um degrau mal calculado para o inevitável acontecer. Clara tropeçou. Seu corpo perdeu o eixo, a caixa escorregou para a frente e ela sentiu o vazio sob os pés. "Cuidado!" uma voz gritou. Em questão de segundos, braços fortes a seguraram pela cintura, firmes, impedindo a queda. Era Miguel. Ele estava subindo as escadas naquele instante e, ao ver a cena, correu escada acima sem pensar. Clara caiu sobre o peito dele, ofegante, assustada, as mãos ainda presas no ar como se o susto estivesse congelado ali. "Você tá bem?" ele perguntou, segurando-a ainda, os rostos a centímetros um do outro. Ela assentiu com um movimento curto, recuperando o fôlego. Sim, obrigada." Ele ajudou a firmá-la no chão e abaixou para pegar a caixa. "Eu carrego", disse sem deixar espaço para debate. "Não precisa. Eu consigo sozinha." "Eu sei que consegue, mas não precisa." Ela franziu o senho com a resposta.
surpresa pelo tom suave. Obrigada, repetiu agora com menos resistência. De nada, Clarinha. O apelido escapou como um sussurro de outro tempo, e os dois se entreolharam, como se tivessem se transportado por um segundo à adolescência. Nos dias seguintes, Miguel passou a notar nela coisas que pensava ter esquecido, mas que, na verdade, nunca deixaram de estar ali. O jeito como enrugava o nariz quando se concentrava, como cantarolava distraída enquanto regava as plantas, como amarrava o cabelo no alto com uma expressão séria antes de se concentrar em alguma tarefa. E aquilo o desestabilizava, porque mesmo contra sua vontade, ainda achava graça, ainda se encantava. Começou a observá-la sem perceber, nos corredores, no jardim, no jantar, e sem entender o porquê, sempre que entrava em casa, seus olhos a procuravam primeiro. Clara também sentia. Por mais que tentasse sufocar, o amor ainda estava ali. Ela o via tentando esconder, tentando controlar. Mas ela também sabia o que era olhar alguém com raiva para não admitir saudade. E o que mais doía era saber que, por trás daquela vingança, havia apenas um homem ferido demais para reconhecer que estava enganado. Tudo começou com uma dor de cabeça leve, um incômodo na garganta que Miguel ignorou como sempre fazia. Estava sobrecarregado, os dias intensos de reuniões e o estresse constante mantinham sua mente ocupada e seu corpo no limite. No segundo dia, os calafrios começaram. No terceiro, a febre já o fazia delirar. Ele tentava se levantar, mas o corpo não respondia. Estava quente como brasa, e sua visão embaçava toda vez que abria os olhos. Tentou chamar alguém, mas a voz saiu fraca, falhada. Foi então que Clara, ao perceber que ele não apareceu para o café da manhã, algo incomum até para o Miguel recluso, subiu até o quarto. A cena que encontrou a fez perder o ar por um instante. Miguel estava caído sobre os lençóis, o rosto pálido, os lábios ressecados, a respiração pesada. Clara não hesitou nem por um segundo. Chamou o médico da família imediatamente e, em menos de 1 hora, ele foi medicado e diagnosticado com uma gripe forte. Mas o que tocou mais fundo foi o que veio depois. Clara não saiu do lado dele. Preparou as compressas, organizou os remédios, anotou os horários e fez questão de manter a febre sob controle com dedicação quase obsessiva. Mas o que mais mexia com Miguel, mesmo entre delírios e calafrios, era sua voz. Clara falava com ele como se ele pudesse ouvi-la. Você sempre foi assim, Miguel, de cabeça dura, até para ficar doente. Ela molhava seus lábios com água e continuava. Lembra quando a gente brigou porque você não quis ir ao médico por causa de uma febre na adolescência? E depois desmaiou na sala da minha mãe? Ela ria sozinha, um riso dolorido, nostálgico. Apesar de tudo, apesar da dor que você me causou, eu ainda amo você. Não o homem amargo que voltou, mas aquele garoto de alma bonita que me fazia sentir segura. Miguel ouvia, não com clareza, mas com o coração. Aquilo penetrava as camadas da febre, da raiva, da negação. Era como um cobertor morno em meio à tempestade. Na madrugada do quarto dia, ele acordou. O quarto estava quieto, exceto pelo som distante da chuva fina contra as janelas. A luz do abajur permanecia acesa. Virando a cabeça com dificuldade, Miguel a viu. Clara, dormindo encolhida na poltrona ao lado da cama, os braços cruzados sobre o corpo, os olhos cerrados e a testa ainda levemente franzida, como se velasse seu sono mesmo ao dormir. Seu peito apertou. Ela cuidou de mim, mesmo depois de tudo. Mesmo com cada palavra cruel. Ele não conseguia entender como, mas aquilo o tocou, e por um instante, Miguel se esqueceu da vingança. Só queria alcançar a mão dela e dizer, me perdoa, mas ainda não conseguia, ainda não sabia como. Miguel já estava bem melhor da febre, mas ainda evitava sair. Preferia trabalhar de casa, alegando que precisava de silêncio para revisar os contratos da Monteiro Empreendimentos. Clara respeitava seu espaço. Desde que ele acordara e a encontrara dormindo ao seu lado, nenhum dos dois tocou no assunto. Ela continuava silenciosa, firme, e ele, cada vez mais em conflito. Passava horas no escritório, mas era raro o momento em que não se pegava lembrando de sua voz suave, dizendo que o amava, mesmo sem saber se ele a ouvia. Estava distraído demais quando o som do interfone o tirou dos próprios pensamentos. Minutos depois, a porta se abriu com um dos funcionários anunciando. O senhor Albano está aqui.
Miguel sentiu o estômago revirar. Não o via há semanas, desde antes do casamento. Albano era mais que um velho conhecido da família. Tinha sido sócio do seu pai e, após a falência, foi o único que se manteve por perto. Foi ele quem alimentou a teoria de que Ernesto Monteiro havia causado o desastre que levou os Ferrari à ruína. E foi ele também quem plantou a primeira semente da vingança no coração enlutado de Miguel. "Faz tempo que não recebo notícias suas, Ferrari", disse Albano ao entrar, sentando-se sem ser convidado. Acompanhando à distância, confesso que fiquei curioso. "Curioso com o quê?" Miguel respondeu seco, encostando-se na cadeira. "Com o rumo da sua missão, Horas. A última vez que conversamos, você estava decidido a fazer Ernesto Monteiro pagar. E agora parece tudo tão silencioso." Miguel cruzou os braços. "Estou fazendo exatamente o que planejamos. Estou dentro. Tenho acesso a tudo." "Ótimo. Só espero que não esteja se perdendo no meio do caminho. Casamento mexe com a cabeça de qualquer um, especialmente quando a mulher em questão é bonita como Clara." Miguel estreitou os olhos. "Não se preocupe. Ela é parte do plano." Albano sorriu, satisfeito. Era só isso que eu queria ouvir. Ele se levantou, pegando a pasta que havia trazido consigo. "Aqui estão alguns documentos que podem te interessar. Registros antigos, movimentações suspeitas que envolvem o nome do Monteiro. Achei que poderiam te ajudar a acelerar o processo." Miguel pegou a pasta, mas não respondeu. Apenas observou Albano sair da mesma forma como entrou, sorrindo por fora, venenoso por dentro. Quando ficou sozinho novamente, abriu os papéis. Mas algo ali incomodava. Um número, uma data, um detalhe mínimo. E pela primeira vez, ele hesitou. Algo não batia. E quando a dúvida entra pela porta, nem a vingança consegue impedi-la de fazer morada. Miguel passou o resto da tarde sozinho no escritório, a pasta de Albano aberta sobre a mesa de mogno, iluminada apenas pela luz fraca do abajur. Os papéis cheiravam a poeira e tinta antiga, mas o que realmente lhe chamou a atenção foi o peso das datas e números. Ele conferiu 3 vezes a mesma transferência de capital. O valor era alto demais para ter passado despercebido na época, e o nome de Ernesto Monteiro não aparecia como beneficiário, ao contrário do que Albano sempre alegara. Havia, no entanto, uma terceira assinatura nas notas fiscais digitalizadas, um carimbo de aprovação que não constava em nenhuma das histórias que Miguel ouvira durante 10 anos de ódio nutrido. Suas têmporas latejavam. Naquela noite silenciosa, o som do relógio marcando os segundos era quase ensurdecedor, como se cada tique reforçasse a mesma pergunta incômoda. "E se eu estiver errado?" Ele abriu a gaveta trancada, onde guardava a antiga pasta com documentos do pai, notas contábeis resgatadas na falência, relatórios de auditoria, cartas da época em que tudo desmoronou. Espalhou folhas sobre a mesa e começou a cruzar colunas, comparar assinaturas, revisar timbres de bancos. Aos poucos, os traços se conectavam como peças de um quebra-cabeça sinistro. Albano surgia em transações que Miguel jamais analisara com cuidado, aprovado como consultor externo em contratos duvidosos assinados semanas antes da queda. A cada linha lida, o estômago de Miguel se contraiu como se engolisse pedras. As certezas que alimentara com tanto fervor pareciam agora castelos de areia diante de uma maré impiedosa. Lembrou-se de Clara ao seu lado, medindo sua febre, sussurrando lembranças de quando eram apenas 2 adolescentes apaixonados. A voz dela ecoou na memória. "Eu sei que meu pai nunca fez nada contra a sua família. Você só precisava de alguém para odiar." Pela primeira vez, Miguel encarou a possibilidade de que aquelas palavras fossem verdadeiras, e no fundo da garganta sentiu o gosto amargo de uma culpa que ainda não sabia nomear. Inquieto e sem conseguir dormir, Miguel decidiu seguir o único fio solto que ainda lhe parecia confiável: o nome de Júlio Neves, antigo contador da Ferrari Engenharia, que havia se aposentado pouco antes da falência da empresa. Era um homem discreto, meticuloso, que sempre soube de tudo o que acontecia nos bastidores e que, segundo registros da época, tentou alertar Marcelo Ferrari sobre irregularidades, mas teve seus avisos ignorados. Miguel o localizou através de um contato antigo e 2 dias depois viajou discretamente até uma pequena chácara nos arredores da cidade onde Júlio vivia com a esposa. O homem, já grisalho e de saúde frágil, o recebeu com um sorriso educado, mas um olhar curioso.
Miguel Ferrari, você está bem diferente daquele garoto revoltado que sumiu depois da tragédia. A vida muda a gente, respondeu Miguel direto, e eu preciso muito da sua ajuda. Sentaram-se sob a varanda de madeira, cercados por árvores e o cheiro de café recém-passado. Miguel tirou de uma pasta os documentos que Albano havia entregue e os cruzou com os antigos relatórios da empresa. Júlio examinou com atenção, seus olhos experientes percorrendo linhas, datas, assinaturas. Depois de alguns minutos em silêncio, ele disse: esses lançamentos aqui, veja, são triangulações, transferências feitas para contas de fachada. O Sr. Albano tinha acesso total aos nossos sistemas na época. E o nome do Ernesto Monteiro? Não aparece em nenhum registro direto. O que aparece é o nome da Monteiro Empreendimentos como fornecedora, mas só depois que os contratos foram adulterados. Isso aqui, ele levantou uma das páginas, foi manipulado. Miguel sentiu o impacto como um soco no estômago. Você sabia disso na época? Júlio assentiu com um pesar no olhar. Sabia, mas eu era só um contador. Quem escutaria um velho funcionário contra um sócio influente como Albano? Seu pai. Ele confiava demais nas pessoas erradas. Miguel fechou os olhos por um instante. Aquela era a confirmação que ele precisava. Albano o havia usado como escudo, como arma, e em meio à sua dor, ele havia aceitado ser manipulado, escolhido o caminho mais fácil, culpar quem estava ao alcance. E a filha dele, Clara? Perguntou Júlio. Miguel não respondeu, mas seus olhos marejaram. Naquela noite, ao voltar para casa, não conseguiu encarar Clara, e pela primeira vez percebeu que não sabia como consertar tudo o que havia destruído. Naquela tarde nublada, Clara aproveitava o silêncio da casa para cuidar do jardim nos fundos. Miguel, que raramente saía do escritório durante o dia, acabou indo até lá para atender uma ligação, mas se pegou observando a cena. Ela estava de costas, ajoelhada junto às plantas, prendendo o cabelo em um coque improvisado enquanto reorganizava os vasos. O vestido claro balançava com o vento, e por um instante ele viu a menina de 15 anos que costumava esperar por ele na varanda da casa dos Monteiro. Quando Clara se levantou e o viu ali parado, o susto foi visível. Miguel, está tudo bem. Ele hesitou. Eu só vim pegar sinal para o celular. Não queria atrapalhar. Não está atrapalhando, respondeu limpando as mãos na barra do vestido. Esse canto sempre me acalma. Você ainda fala com as plantas? Ele arriscou com um meio sorriso. Clara sorriu, surpresa. Às vezes, elas são mais confiáveis do que certas pessoas. Ele se aproximou. Estavam a poucos passos de distância. A brisa mexia os cabelos dela, e o cheiro de terra molhada deixava tudo com uma nostalgia inquietante. Clara, ele disse com a voz baixa, eu sei que tenho te magoado, que você não merece nada disso. Ela o encarou, os olhos verdes firmes. Por que está dizendo isso agora? Porque eu me lembro de quem você era, de como era estar perto de você, e isso me confunde. Confunde ou amolece? Ela perguntou com sinceridade. O silêncio entre os dois se estendeu como um fio prestes a romper. Miguel deu um passo à frente. Ela não recuou. Os rostos estavam próximos, os olhos se procurando em uma mistura de mágoa e desejo contido. As respirações se cruzaram. Os lábios quase se tocaram, e então ele desviou. Me desculpa, disse ele recuando bruscamente. Eu não posso. Clara respirou fundo, engolindo a decepção. Você não sabe o que quer, Miguel. E isso me machuca mais do que sua frieza. Ele nada respondeu. Apenas virou as costas e entrou na casa com passos pesados, como se fugisse de si mesmo. Clara ficou ali, imóvel, os olhos marejando. Por mais que o odiasse por tudo, seu coração ainda o amava, e era isso que a feria mais profundamente. Alguns dias se passaram desde o quase beijo no jardim, mas o silêncio entre eles só aumentou. Clara tentava esconder a confusão dentro de si, e Miguel se trancava cada vez mais no escritório, como se fugir dos sentimentos pudesse conter a culpa. Mas naquela noite fria, Clara decidiu fazer algo diferente. Cozinhou em silêncio, com calma, lembrando-se de cada detalhe da receita preferida de Miguel, risoto de parmesão com medalhões ao molho de vinho tinto. Um prato que a mãe dele costumava preparar quando ele era menino, e que ela aprendera só para agradá-lo nos aniversários de adolescência. Ao terminar, respirou fundo. Não sabia por que estava fazendo aquilo, mas seu coração guiava os gestos.
Quando Miguel chegou em casa, cansado e absorto, sentiu o cheiro no ar e parou na entrada da cozinha. Clara, chamou, com a voz mais baixa do que pretendia. Ela apareceu sorrindo timidamente. Fiz o seu prato favorito. Miguel ficou imóvel por alguns segundos. Os olhos piscaram rápido, como se tentassem conter uma emoção antiga. Ninguém cozinha isso para mim desde que minha mãe morreu, murmurou tocado. Você se lembrou? Eu lembro de tudo, respondeu olhando-o com ternura. Sentaram-se à mesa e, pela primeira vez em muito tempo, a tensão deu lugar à memória. Abriram uma garrafa de vinho e conversaram como nos velhos tempos. Riram de lembranças antigas, das músicas que ouviam no carro dele, das promessas bobas de quando eram jovens demais para entender o mundo. Engraçado como a vida muda nossos planos, disse Clara, girando a taça entre os dedos. A gente achava que ia dominar o mundo e acabamos dominados pela dor, completou ele num tom amargo. Ela o olhou com compaixão. Mas ainda estamos vivos. Ainda estamos aqui. Talvez isso queira dizer alguma coisa. Miguel não respondeu. Apenas ficou a observá-la, com o olhar carregado de um sentimento que ele mal conseguia nomear. Depois do jantar, Miguel a acompanhou até o quarto. Ao chegarem à porta, Clara se virou para se despedir. Ele hesitou por um segundo. Seus olhos mergulharam nos dela. Clara! Ela sentiu o corpo estremecer. Miguel! A voz dela foi um sussurro quebrado entre a esperança e o medo. Ele não resistiu. Aproximou-se devagar, como quem ainda pede permissão. E quando ela não recuou, seus lábios se encontraram com intensidade contida por anos. Foi um beijo carregado de tudo: raiva, saudade, dor, desejo, arrependimento, amor. Clara correspondeu com igual entrega. Seus braços se enroscaram no pescoço dele, como se sempre tivessem pertencido àquele lugar. E por aquela noite, esqueceram os fantasmas. Não havia planos, nem vingança, nem culpa. Apenas dois corações exaustos, finalmente permitindo-se sentir. Na manhã seguinte, Clara despertaria com um nó doce no peito e uma vida crescendo dentro dela ainda desconhecida. 20 dias haviam se passado desde a noite em que Clara e Miguel, enfim, haviam se entregado um ao outro. Desde então, algo nele havia mudado, mas não da forma como ela esperava. Miguel não estava mais frio, tampouco indiferente, mas se tornara um homem inquieto. Passava horas trancado no escritório da casa, murmurando frases para si mesmo, rabiscando anotações em folhas soltas, revendo pastas antigas. E para Clara, o que mais chamava a atenção eram as perguntas súbitas. Você se lembra da movimentação das empresas naquela época? Ele dissera num jantar de repente. Algum comportamento estranho do seu pai, talvez? Ela o olhara, surpresa. Por quê? Curiosidade, respondera ele, mudando de assunto. Clara, no entanto, nunca foi ingênua. E começou a observar com mais atenção. A visita de Albano naquela semana só confirmou seu incômodo. Ele aparecera na casa à noite, sem avisar, e Miguel pedira que ela não descesse para a sala. Negócios antigos, ele justificou, forçando um sorriso. Mas Clara sempre teve um sexto sentido apurado, e Albano nunca lhe inspirou confiança. Seus olhos pequenos e palavras melosas escondiam algo que ela não sabia nomear. E agora, com a mudança de Miguel, tudo parecia ainda mais suspeito. Foi então que surgiu a oportunidade. Numa manhã de quinta-feira, Miguel disse que precisaria fazer uma viagem rápida à capital para resolver uma pendência com o conselho de uma das empresas e voltaria apenas no fim do dia seguinte. Assim que ele saiu, Clara subiu até o escritório. Fechou a porta atrás de si com o coração acelerado. Sentia-se invadindo um território proibido, mas precisava de respostas. Vasculhou as gavetas. Papéis comuns, contratos, relatórios financeiros, nada que chamasse atenção. Então, olhou para o notebook fechado sobre a mesa. Sentou-se, ligou o aparelho. A tela pediu a senha. Tentou o aniversário dele. Erro. Tentou o da mãe dele. Também não. Respirou fundo, quase desistindo. Então, hesitou. Digitou a data do próprio aniversário. A tela desbloqueou. Clara levou a mão à boca, emocionada e confusa. Aquele simples gesto dizia mais do que 1000 palavras. Mesmo depois de tudo, ela ainda era a senha. No computador, pastas com datas antigas, relatórios escaneados da empresa Ferrari Engenharia, transações bancárias, cópias de documentos internos e uma pasta nomeada Auditoria Privada,
2015. Ela abriu. Ali estavam os arquivos que Miguel vinha investigando nas últimas semanas. Contratos antigos, movimentações suspeitas, e-mails trocados entre os sócios. Clara leu com atenção. E então, viu o nome de Albano surgindo repetidas vezes. Autorizando pagamentos, aprovando aditivos, assinando sozinho documentos que, segundo a lógica, deveriam ser validados por mais de uma pessoa. A cada linha lida, seu estômago revirava. Miguel não estava mais cego pela vingança. Ele estava buscando a verdade. Clara desligou o computador, as mãos trêmulas. Ainda não tinha provas concretas, mas algo dentro dela dizia que estava no caminho certo. E em meio àquela tempestade de revelações, uma pontada estranha na barriga a fez sentar-se por um momento. Ela achou que fosse nervosismo, mas era o início de algo ainda maior, algo que mudaria tudo. Nos dias seguintes à descoberta dos arquivos de Miguel, Clara passou a carregar um peso novo no peito. Tentava agir com naturalidade, mas sua cabeça não parava. Passava horas remoendo as informações, revendo mentalmente os documentos, tentando entender como Albano havia se infiltrado tão sutilmente nos negócios e manipulado tudo por trás. Ao mesmo tempo, notava em si algumas mudanças. Leve cansaço pela manhã, um enjoo discreto ao sentir o cheiro de café, algo que sempre amou, e uma tontura persistente no final da tarde. É só ansiedade, dizia para si mesma. É o estresse, a tensão, esse medo constante de que tudo desmorone de novo. Miguel também começou a reparar. Você está pálida. Tem certeza de que está tudo bem? Perguntou ele certo dia, ao vê-la empurrando o prato no almoço. Só estou um pouco ansiosa, nada demais. Vai passar. Ele assentiu, embora a olhasse com evidente preocupação. Não insistiu. Respeitou o silêncio dela. No sábado seguinte, o sol brilhava alto e Clara decidiu se distrair um pouco. Vestiu um maiô branco, pegou uma toalha e foi até a área da piscina. Precisava de um pouco de ar de sol, de qualquer coisa que a afastasse da avalanche emocional que vinha vivendo. Deitou-se numa espreguiçadeira, fechou os olhos e tentou relaxar ao som dos pássaros e do barulho suave da água. Lá de cima, no escritório, Miguel trabalhava com fones nos ouvidos, mas por acaso olhou pela janela e a viu lá embaixo. Uma imagem bonita, quase serena, Clara com os olhos fechados, o sol acariciando sua pele. Mas então, algo o fez levantar de um salto. Ela havia se levantado da espreguiçadeira de repente, cambaleado, e no instante seguinte caiu direto na piscina. Miguel largou tudo, desceu as escadas como um raio e correu pelo quintal. Jogou-se na água sem hesitar, mergulhando até alcançá-la. Clara estava inconsciente, os cabelos flutuando ao redor do rosto pálido. Ele a puxou para a borda com dificuldade, deitou-a no piso úmido e, em desespero, fez respiração boca a boca. — Clara, fala comigo, por favor. A voz embargada, os olhos arregalados de pânico. Ela tossiu, engasgou e cuspiu água. Abriu os olhos assustada e ofegante. Miguel a abraçou com força. — Meu Deus, você está bem? O que aconteceu? Eu só fiquei tonta, murmurou ainda confusa. Sem esperar, ele a carregou até o carro e a levou imediatamente ao hospital. Horas depois, sentados na sala de espera, ela estava mais corada, mas ainda sob observação. Um médico se aproximou com um sorriso no rosto. — Senhor e senhora Ferrari, parabéns. Miguel franziu a testa. — Parabéns por quê? Clara está grávida. 4 semanas. Está tudo bem com ela e com o bebê. O desmaio foi causado por queda de pressão, algo comum no início da gestação. O mundo pareceu congelar por um instante. Clara arregalou os olhos. Miguel ficou em silêncio. Ambos estavam em choque. Nada poderia tê-los preparado para aquela notícia. O caminho de volta do hospital foi marcado por um silêncio quase ensurdecedor. Miguel dirigia com os olhos fixos na estrada, mas a mente mergulhada no caos. Tentou dizer algo 1, 2, 3 vezes, mas as palavras morriam sempre na boca. Clara, por sua vez, encarava a janela, o reflexo do rosto misturado ao mundo que passava lá fora. Um mundo que, a partir daquele dia, jamais seria o mesmo. Ela ainda estava em choque. O susto da queda, a tensão do resgate, a descoberta da gravidez, tudo num mesmo dia. Mas no meio da confusão, algo em seu peito florescia. Uma paz silenciosa, um sopro de esperança,
Há uma vida dentro de mim, pensava, tocando de leve o ventre ainda plano. Uma nova chance. Um pedaço do amor que ainda nos pertence, mesmo que enterrado debaixo da mágoa. Ela não sabia como contaria a verdade para Miguel e se ele estava pronto para ouvi-la. Mas de uma coisa tinha certeza. Protegeria aquela criança com todas as suas forças. Ao chegar em casa, Miguel desligou o carro e respirou fundo. Clara, a gente precisa conversar. Antes que pudesse continuar, o celular vibrou. É o Marcos, disse olhando o visor. Meu braço direito. Ela assentiu em silêncio. Miguel atendeu. A ligação durou pouco, mas foi intensa. Como assim a auditoria caiu nas mãos da imprensa? Vocês são loucos? Isso pode destruir tudo. Desligou tenso e correu os dedos pelos cabelos. Surgiu um problema muito grave na empresa da capital. Preciso ir agora, mas eu volto em 2 dias. E a gente conversa, eu juro. Clara apenas assentiu. Tudo bem, vai com cuidado. Ela o observou sair, e assim que ouviu o carro se afastar, pegou sua bolsa e foi direto para a casa dos pais. Lá, encontrou conforto no olhar atento da mãe, Eliane. Após muito relutar, Clara decidiu abrir o coração. Mãe, eu desconfio que Miguel esteja descobrindo tudo. Acho que o pai dele foi vítima de uma armação. E eu acho que Albano está por trás disso. Eliane franziu a testa, respirou fundo. Tem algo que eu nunca contei. Ela foi até a estante e voltou com um pequeno pendrive. Um antigo funcionário da empresa me entregou isso há anos. Documentos, transações, e-mails, tudo apontando Albano como o verdadeiro culpado. Mas seu pai me implorou para guardar segredo. Albano nos ameaçou, Clara. Disse que destruiria você se abríssemos a boca. E agora? Sussurrou Clara. Ele ainda pode fazer isso? Não, minha filha. Agora você está pronta. E ele vai cair. De volta à casa, Clara conectou o pendrive no computador de Miguel. Cada clique revelava mais. Desvios, documentos forjados, contas fantasmas ligadas a Albano. Ela não conseguia conter as lágrimas. Era tudo verdade. Pegou o celular e escreveu. Miguel, preciso falar com você com urgência. É muito importante. Me liga assim que puder. Mas a mensagem não foi entregue. Sem sinal. Foi nesse momento que ouviu a campainha. Quando abriu a porta, Albano estava ali, sorrindo. Clara, boa tarde. O Miguel está? Ela respirou fundo, tentando manter o controle. Ele precisou viajar de última hora. Albano olhou em volta, como se procurasse sinais. Que pena. Ela cruzou os braços. Mas não tem problema, porque você e eu temos algo muito sério para resolver. O sorriso de Albano vacilou. Como assim? Ela se aproximou, os olhos em brasa. Eu sei o que você fez. Sei que você armou tudo contra o pai do Miguel que desviou dinheiro, que destruiu aquela família e ainda jogou a culpa no meu pai. Ele arregalou os olhos, mas Clara não parou. E quer saber? Eu vou contar tudo para o Miguel. Ainda hoje, com provas, com datas, com nomes. O clima mudou. O ar ficou mais pesado. Cuidado com o que diz, Clarinha, murmurou Albano, com um tom gélido que fez um arrepio correr pela espinha dela. A verdade, Albano. A verdade está vindo à tona. Que você não vai conseguir parar isso. O final da tarde caiu como um manto sombrio sobre a casa, e Clara mal conseguia se concentrar. Seus olhos percorriam freneticamente cada documento aberto no computador de Miguel, conectados pelo pendrive que sua mãe lhe entregara. As provas estavam todas ali. Extratos bancários adulterados, contratos falsificados, transferências suspeitas, tudo apontando para Albano como o verdadeiro autor do golpe que arruinou a vida da família Ferrari. O coração dela disparava, o ar parecia faltar. Sem pensar 2 vezes, digitou uma mensagem. Miguel, preciso falar com você com urgência. É muito importante. Me liga assim que puder. Ao enviar, ouviu a campainha tocar. Foi até a porta com passos apreensivos, e quando a abriu encontrou Albano parado ali, com seu terno escuro impecável e um sorriso que parecia querer enganar até o próprio diabo. Boa tarde, Clarinha. O Miguel está? Perguntou, como se fosse uma visita casual. Clara se recompôs rápido, tentando disfarçar o pânico. Ele viajou. Surgiu um problema urgente na capital. Albano assentiu lentamente, os olhos percorrendo o ambiente por trás dela. Imagino. Ele tem estado bem ocupado. E você? Está com uma carinha tensa. Albano... Ela começou, a voz saindo mais firme do que esperava. Eu sei o que você fez.
Ele ergueu uma sobrancelha. Perdão, eu vi tudo. As provas estão aqui. Você destruiu a empresa do pai do Miguel. Manipulou os contratos, desviou dinheiro e jogou a culpa no meu pai. O rosto de Albano perdeu o falso sorriso. Agora era só frieza. Eu avisei que era melhor não se meter. Eu vou contar tudo a ele, hoje mesmo. Sem aviso, ele avançou. Clara tentou correr, mas ele a agarrou com força pelo braço. Você fala demais. Ela gritou, se debateu, tentou se soltar, mas Albano foi mais rápido. Com brutalidade, a arrastou para fora da casa, empurrou-a para dentro de um carro preto e a imobilizou com uma fita plástica nos pulsos. Fique quieta, ou isso vai acabar muito mal para você. Do banco de trás, ele tirou um pano com sedativo e o pressionou contra o rosto dela. Clara lutou, mas a força foi se esvaindo. Tudo ficou turvo. As imagens se desfizeram enquanto o carro sumia pelas ruas. No escritório, o pendrive seguia preso ao notebook, a tela ainda iluminada pelas verdades que Clara descobrira, mas que Miguel ainda não conhecia. Enquanto isso, Miguel descia do jatinho particular com pressa. O céu noturno parecia mais pesado do que nunca, e seu peito carregava um pressentimento sufocante. Pegou o carro direto para casa. Assim que entrou, sentiu o vazio. Clara? Nada. Chamou mais alto. Procurou por toda parte. O quarto estava intocado. A bolsa dela sobre a poltrona. O celular desligado no criado mudo. O desespero começou a crescer como um incêndio. Subiu as escadas correndo e, ao entrar no escritório, viu o notebook dela aberto e o pendrive ainda conectado. Sentou-se sem pensar. Cada arquivo aberto o golpeava como uma facada. Os desvios, as provas, o nome de Albano estampado em cada transação. Não, murmurou passando as mãos pelo rosto. O que eu fiz? Seu celular vibrou. Número desconhecido. Ele atendeu no impulso. Alô? Uma voz que ele conhecia bem, agora mais sombria do que nunca. Boa noite, Miguel. Está sentindo falta de alguma coisa? O sangue de Miguel gelou. Albano! Onde está a Clara? Ah, ela está comigo. E se você quiser que continue viva e inteira, vai fazer exatamente o que eu mandar. Seu desgraçado. Se você encostar um dedo nela, eu juro que te mato com as minhas próprias mãos. Cuidado com o tom, disse Albano friamente. Já eu entro em contato com instruções. E não tente ser esperto, Miguel, ou vai se arrepender. A ligação caiu. Miguel permaneceu ali, imóvel por 2 segundos. Então sua respiração se acelerou, o coração martelando. Clara! Meu Deus, não! Fechou o punho com tanta força que seus dedos tremeram. Agora ele sabia toda a verdade. Agora ele sabia quem precisava enfrentar, e não ia medir esforços para salvá-la, nem que tivesse que colocar tudo a perder. Miguel ainda tentava absorver tudo o que havia acabado de ler no computador quando o telefone tocou novamente. O mesmo número desconhecido apareceu na tela. Ele atendeu sem hesitar. Alô? O que você fez, Albano? Onde está a Clara? Ah, ela está bem, por enquanto. Mas isso depende de você. Se quiser vê-la viva, traga o pendrive. Vamos fazer uma troca. Clara por aquele arquivo maldito. Simples assim. O sangue ferveu nas veias de Miguel, mas ele conteve a fúria. Onde? Fábrica abandonada nos arredores da cidade. 2 horas e venha sozinho. Miguel desligou, respirando fundo. Precisava manter a calma. Pensou para quem poderia ligar para ajudar a resgatar Clara. Pegou o celular e ligou imediatamente para Ramon, um conhecido, que era ex-militar e trabalhava com segurança pessoal atualmente. Ramon, preciso de ajuda. Minha esposa foi sequestrada. Albano quer fazer uma troca por ela. Certo, você precisa manter a calma. Vou preparar tudo e te encontro na sua casa, para bolarmos um plano. Ok, não demore, Ramon. Miguel implorou desesperado para resgatar sua esposa. Ramon chegou pouco tempo depois, com 2 homens de confiança ao seu lado, todos vestidos de forma discreta e com olhar determinado. Miguel os conduziu até a garagem lateral da casa, onde explicou tudo rapidamente. O rosto sério, tenso, a respiração pesada. O plano era arriscado, mas era o único que tinham, e precisava funcionar. Eu entro sozinho na fábrica, disse Miguel ajustando a jaqueta escura. Albano espera isso. Ele não quer uma emboscada, quer o pendrive e o jogo de poder. Ramon assentiu, já traçando a estratégia com os olhos. Enquanto você distrai Albano,
Nós vamos neutralizar os 2 seguranças da entrada lateral e cortar a energia. Vai deixar ele no escuro. E nesse momento eu solto a Clara, completou Miguel, o nome dela escapando como um sussurro de urgência e amor. Já deixei a polícia avisada, disse Ramon. Assim que o sinal for dado, eles vêm. O plano era simples na teoria, mas tudo dependia de segundos. Miguel olhou para o relógio. Faltavam apenas 20 minutos para o encontro. Antes de partir, ele encarou Ramon. Se der algo errado, não vai dar, interrompeu o amigo. Você vai tirar ela de lá. A gente cuida do resto. Miguel assentiu em silêncio, o coração disparado. Uma única imagem fixa na mente. Clara sozinha, amarrada, assustada, esperando por ele. A antiga fábrica de tecidos nos arredores da cidade parecia ainda mais decadente sob a luz fraca dos postes que mal funcionavam. Miguel chegou exatamente na hora marcada. Estacionou o carro em frente ao portão enferrujado, sem pressa, mas com o peito em chamas. Desceu com o pendrive no bolso interno do casaco. Cada passo ecoava como um alerta, como se o próprio prédio sussurrasse os perigos que o aguardavam. As portas estavam entreabertas, e o cheiro de poeira e óleo queimado enchia o ar. Lá dentro, Miguel caminhava com passos firmes, o olhar atento. No fundo do salão, um feixe de luz iluminava um ponto específico. Clara. Ela estava amarrada em uma viga metálica, com os cabelos desgrenhados, a roupa suja e rasgada, mas viva. Seus olhos se encontraram com os dele naquele instante, e Miguel sentiu tudo desmoronar dentro de si. O medo, o amor, o arrependimento. Albano apareceu, surgindo das sombras com um sorriso cínico e a arrogância de quem achava que ainda estava no controle. Que bom que veio, Miguel, disse com um tom teatral. Espero que tenha trazido o que combinamos. Miguel respirou fundo, se aproximando. Está aqui, mas antes quero ver se ela está bem. Está viva, não é? Mais do que sua empresa estará se não me entregar o pendrive agora. Miguel reprimiu o impulso de atravessar o salão com os punhos fechados. Você destruiu a vida dos meus pais e tentou me fazer destruir a mulher que eu amo. Albano riu debochado. Amor? Ah, Miguel, você era mais inteligente que isso? Acha que amor vai te proteger agora? Naquele momento, a luz da fábrica piscou e, em seguida, tudo mergulhou no escuro. Miguel soube que era o sinal. A equipe de Ramon agira com precisão. A confusão foi imediata. Um dos seguranças gritou no escuro, seguido por passos rápidos e o som metálico de corpos sendo imobilizados. Miguel aproveitou a brecha e correu até Clara, libertando-a com mãos trêmulas, mas decididas. Vai ficar tudo bem, sussurrou com a voz embargada. Eu tô aqui. Clara se agarrou a ele, os olhos marejados, e por um segundo, tudo parou. Quando a luz de emergência acendeu, Albano estava cercado. Ramon apontava uma lanterna e 2 policiais adentravam o galpão com as armas erguidas. Albano Duarte, você está preso, disse um dos oficiais. Temos provas suficientes do que você fez. Albano não reagiu, só olhou para Miguel com ódio contido enquanto era algemado. Miguel virou-se para Clara, ainda de joelhos ao lado dela. Clara, você está bem? Ah, Deus! Me desculpa, Clara. Eu estava cego pelas mentiras e desejo de vingança. Achei que fosse te perder, e não teria sobrevivido a isso. Nunca senti tanto medo. Você é a única coisa que importa para mim, Clara. Você e o nosso bebê. Eu amo você, Clara. Você pode me perdoar? Ela sorriu, mesmo em meio ao caos. Ah, Miguel, eu sempre amei você, e esperava que você fosse ver a verdade. E é isso que importa. Eu também amo você, sempre amei. Eles se abraçaram ali mesmo, entre destroços e lembranças ruins, deixando o passado ser levado com Albano. O amor, finalmente livre da culpa, agora podia recomeçar. 2 anos se passaram desde aquela noite que mudou tudo. A fábrica abandonada, o sequestro, a escuridão, a culpa, tudo agora parecia parte de outra vida. Miguel ainda se lembrava com clareza do momento em que viu Clara nos braços dele, exausta, mas viva. Naquele instante ele soube que jamais voltaria a colocar qualquer outra coisa acima dela. Hoje, a casa deles era cheia de luz. O jardim sempre florido, risadas misturadas ao som de brinquedos, e um menino com cabelos castanhos claros e olhos verdes correndo de um lado para o outro. Bernardo tinha a doçura da mãe e o temperamento observador do pai, e aos poucos
vinha curando cicatrizes profundas com sua simples existência. Miguel estava no quintal, sentado no banco de madeira sob a sombra de uma árvore, com Bernardo no colo. Contava, com a voz mansa, a história de como conheceu a mãe dele. Clara observava de longe, apoiada no batente da porta, com um sorriso nos lábios e o coração aquecido. Ainda se lembrava dos dias sombrios, da dor de ser traída por alguém que amava, mas também se lembrava da forma como ele lutou por ela no final, da maneira como se ajoelhou e implorou perdão não apenas com palavras, mas com atitudes. Eles recomeçaram do zero. Miguel havia pedido perdão a Ernesto Monteiro em um jantar que começou com silêncio e terminou com um abraço contido, mas cheio de significados. A justiça havia feito sua parte com Albano, que cumpria pena por estelionato, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e sequestro. Mas para Clara a maior justiça foi ver Miguel se transformar. Ele já não era o homem movido pela vingança, endurecido pela dor. Agora era um pai presente, um marido dedicado, alguém que finalmente entendia que o amor não é fraqueza, é força. Sabe, Bernardo, dizia Miguel, enquanto o pequeno o olhava com olhos curiosos. Às vezes a vida bagunça tudo para ensinar a gente a valorizar o que realmente importa. Clara se aproximou, sentando-se ao lado dos dois e entrelaçando seus dedos nos de Miguel. "E o que importa, papai?" perguntou Bernardo, com a inocência de quem ainda não conhece a dor. Miguel olhou para Clara e sorriu. "A família, filho. Aqueles que te amam de verdade. E saber perdoar. Porque só quem perdoa é capaz de ser feliz de verdade." E ali, no calor de uma tarde tranquila, com um amor renascido e uma nova vida nos braços, Miguel e Clara sabiam que haviam encontrado o que muitos passam a vida procurando: paz, amor e a chance de recomeçar. E se essa história tocou o seu coração, assim como Clara e Miguel encontraram um caminho de volta mesmo depois de tanta dor, lembre-se, o amor verdadeiro resiste ao tempo, supera mágoas e é capaz de renascer das cinzas. Não importa o quanto a vida machuque, sempre há uma chance de recomeçar. Se você se emocionou com essa história, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que acredita no poder do perdão e do amor. Deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. Vamos conversar. Até a próxima história.